Graça e paz, igreja, boa noite. E é sempre com muita alegria, mas também sempre com muito temor que a gente vem compartilhar a palavra do Senhor, porque são pérolas que o Senhor quer compartilhar com a sua igreja. Amém? Então, nessa noite, vou compartilhar com vocês sobre alguns aspectos fundamentais do livro de Hebreus, né? Que é um livro que está lá no finalzinho do Novo Testamento e que ele traz algo maravilhoso para o nosso coração, que é a expressão da obra de Jesus Cristo na cruz. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E eu já quero começar com um texto que o Senhor colocou no meu coração desde o início, quando eu me preparava para esse tempo, lá de Hebreus 3:15. Eu uso a versão da Bíblia Viva, né? Não sei qual que o pessoal vai projetar, mas pode ser que em alguns momentos seja um pouco diferente. Lá em Hebreus 3:15 diz: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele, né? Então, aqui, o autor da carta, ou do sermão, né, dos Hebreus, não há uma convicção ali teológica, porque há aspectos de carta, mas também há aspectos de que seria um sermão que foi registrado e endereçado para o corpo de Cristo, né, posteriormente. Mas o autor dessa carta, ele vai lembrar do povo, né? Moisés já foi aqui citado, o povo quando é tirado do Egito, e o povo sai do Egito, vai para o deserto, e no deserto começa a reclamar, fala: Senhor, mas nós tínhamos carne, Moisés, você nos tirou de lá para morrer aqui no deserto. Então o autor ele está fazendo referência a isso. E o que o Senhor ressoava no meu coração é: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam os vossos corações. Então, que o seu coração nessa noite possa estar sensível e aberto para ouvir a palavra de Deus e, mais do que isso, para desejar colocar em prática aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite. Amém? Então, nós vamos começar com uma pergunta. Quem está aí pertinho de você, aproveitar que nós estamos num número menor, né? Aproveita quem está aí pertinho de vocês e fala para essa pessoa: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ela vai compartilhar, enquanto isso eu vou abrir uma água para mim. Pronto? Você compartilha aí com o seu irmão quem é Jesus para você? Posso ouvir algumas respostas de quem é Jesus para você? Umas 3, 2 ou 3. Quem é Jesus para você? Ele é tudo nas nossas vidas. Amém. Ele é nosso Pai. Amém. Quem mais é Jesus para você? Ele é o nosso provedor. O princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o nosso Salvador. Amém? E é sobre isso que a carta de Hebreus fala. É sobre isso que o autor de Hebreus compartilha conosco. Quem é Jesus e qual foi a sua obra na cruz. Porque a partir da obra de Jesus na cruz, nós ganhamos uma nova vida. Não só porque os nossos pecados foram perdoados, mas a partir da obra da cruz nós somos autorizados a viver uma vida de plenitude e abundância nessa terra. Com a esperança de que nós temos a salvação eterna. Você viu que nós não estamos falando mais tanto sobre salvação? E nós precisamos falar sobre a salvação, porque a alegria do crente é saber que a vida não acaba aqui.
Mas nós vamos viver na eternidade com o nosso Pai. E a palavra diz, e eu fico imaginando a cena, como aqui o pessoal do louvor já trouxe, que nós vamos estar lá na glória, cantando o quanto Ele é sublime, o quanto Ele é maravilhoso. Nós vamos declarar a santidade do Senhor. Você já parou para contemplar essa cena, imaginar como vai ser, junto com os santos, nós declarando: santo, santo, santo é o Senhor. Então, essa vida que a obra da cruz gerou em nós, nós precisamos lembrar diariamente. Nós estamos aqui de passagem, mas nosso alvo é a vida eterna com o Senhor. Então, são sobre essas coisas que o autor de Hebreus vai compartilhando com os irmãos. Porque o destinatário, muito provavelmente os destinatários dessa carta ou desse sermão, era um grupo de judeus convertidos ao cristianismo. E diante da dificuldade, da perseguição que eles enfrentavam, muitos estavam querendo abandonar o evangelho e voltar às antigas práticas. Então, o autor começa a explicar quem é Jesus. Ele começa a explicar o que era no Velho Testamento e o que a nova aliança nos trouxe. Então, ele vai explicar, fazer essa ponte. Se alguém aqui já teve a oportunidade de ler o livro de Hebreus inteiro, se não teve ainda, eu recomendo que faça a leitura do livro de Hebreus, porque no livro de Hebreus está registrada a razão da nossa fé. Por que nós acreditamos em Jesus? Então, no livro de Hebreus, ele começa a destrinchar pegar passagens do Velho Testamento e explicar o que Jesus veio trazer como a nova aliança. E nós temos o privilégio de viver debaixo dessa nova aliança. Os nossos pecados foram perdoados. E com a vida cristã, nós recebemos a oportunidade de viver um itinerário de fé e de esperança em Cristo Jesus. Nós não podemos perder isso de vista. Amém? Uma vida cheia de fé é uma vida pautada em obediência e direcionamento do Espírito Santo. É fácil viver debaixo de obediência? Não. Sabe por quê? Porque, de um modo geral, aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração vai contra a nossa vontade, os nossos desejos mundanos. O que o Espírito Santo quer nos ensinar é a viver a plenitude do céu. E muitas vezes nós queremos seguir um caminho oposto. Nós sabemos a palavra, conhecemos a palavra, mas na hora de tomar as decisões, quem é que toma as decisões da nossa vida? Nós mesmos. Nós não consultamos ao Senhor. Então, vamos começar a leitura a partir de Hebreus 3, 12, 14. Lá em Hebreus 13, 12, 14, nós temos: portanto, tomem cuidado com seus próprios corações, irmãos, para que não se tornem maus e incrédulos, levando vocês para longe do Deus vivo. Falem diariamente uns com os outros a respeito dessas coisas durante o dia de hoje, para que nenhum de vocês seja cegado e endurecido pelo engano do pecado. Porque se formos fiéis até o fim, confiando em Deus, tal como fizemos no princípio, quando nos tornamos servos de Cristo, participaremos de tudo quanto pertence a Cristo. Esse primeiro trecho que nós vamos meditar agora nos traz algo fundamental, que é sobre como viver uma vida cristã frutífera, uma vida cristã que está centrada em Cristo. Quando ele nos traz à mente, tome cuidado com o quê? O que o texto bíblico nos diz? Que nós devemos tomar cuidado com o quê? Com os nossos corações. Porque o nosso coração, ele muitas vezes é enganoso. E muitas vezes nós criamos
sofismas nos nossos corações e não mais vivemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque nós passamos a acreditar naquilo que está no nosso coração, que não bate com aquilo que está na Bíblia. Todos nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Estamos nessa convicção? Todos cremos que a palavra de Deus é imutável? É a base da nossa fé. Se ela não muda e ela é verdade, não é no meu coração que eu preciso acreditar, mas é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Quando os meus sentimentos querem me sufocar, quando os meus sentimentos querem me fazer desistir, eu preciso olhar para a palavra de Deus e buscar refúgio na palavra de Deus, porque é ela que vai guardar o meu coração. E um outro princípio fundamental que é compartilhado no 13, falem diariamente uns com os outros a respeito dessas coisas. O que o autor está nos ensinando? Está nos ensinando a viver uma vida de comunhão que edifica. Eu preciso ter amigos em Cristo que vão me advertir quando o meu coração estiver sinceramente enganado. Eu preciso de amigos em Cristo que me diga, Neide, esse não é o caminho. A palavra não diz isso. Nós precisamos ter pessoas para que a gente possa abrir o nosso coração. Sabe por quê? Porque isso edifica a nossa fé. Quando alguém está cabisbaixo, entristecido, e encontra alguém que tem intimidade com o Espírito Santo, algo extraordinário acontece ali. É como se houvesse um transplante de coração, aquele coração alegre, leve, cheio da palavra de Deus, é transplantado no coração daquela outra pessoa. Essa é a beleza da comunhão em Cristo. É a gente poder viver uma vida abundante, transbordante e derramar essa vida sobre outras pessoas. Se você ainda não tem um amigo, uma amiga de fé, comece a pedir ao Senhor. Porque a nossa fé ela é edificada quando nós temos pessoas que nos ajudam, que nos dão o suporte no dia mau, no dia difícil, porque ele chega. O Senhor disse que nós teríamos dias maus, mas que Ele estaria conosco todos os dias. Então, nós precisamos ter essa fé ativa, que vai gerar um fortalecimento dos nossos corações e vai manter acesa a chama da esperança. Nós não podemos perder de vista a esperança que há em Deus. Hebreus 6:1. Esse daqui foi assim, sabe quando você para e fala assim, Senhor, Tu és lindo. Lá em Hebreus 6:1 diz, paremos de ficar voltando sempre aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento. O convite do Senhor para nós nesta noite é para que nós avancemos. Não podemos mais ficar parados nas mesmas coisas, nos mesmos problemas, nas mesmas circunstâncias. Ah, Senhor, mas lá em 1920, aquela pessoa falou tal coisa. Ah, Senhor, mas por que na minha família as coisas sempre aconteceram desse jeito? O aviso do Espírito é, não fique voltando às coisas passadas. A palavra é muito clara sobre isso. Eis que eu faço novas todas as coisas. Todas, absolutamente todas as coisas. Então, muitas vezes, nós ficamos presos nas mentiras de Satanás, porque nós acreditamos naquilo que vivemos no passado, no que nos falaram, e aquilo vai nos impossibilitando de viver o propósito e o chamado do Senhor para as nossas vidas. Sabe por que isso gera amargura?
E a amargura fecha o coração. Nós nos tornamos insensíveis à palavra de Deus quando o nosso coração está amargurado. E nós precisamos reconhecer isso em nós. Porque nós temos algo muito perigoso no nosso coração, que é quando a amargura ela vem transformada em uma falsa revelação da palavra de Deus. Né? Aquela amargura que gera no coração e você começa a acreditar que aquilo é verdade, né? Coisas que vão no oposto da palavra de Deus. Um exemplo. Você passou por alguém na igreja, a pessoa não te cumprimentou. E aí você, fulano não gosta de mim. Fulano não vai com a minha cara. E aí começa a fomentar aquilo no coração. Começa a fomentar aquilo no coração. E começam a acontecer circunstâncias que você acha que aquilo é verdade. Mas você nunca conversou com a pessoa, você nunca chegou para ela, e aí vem o próximo item que nós vamos falar, que é a maturidade. Para chegar e sentar com ela, irmãos, está tudo bem entre nós? Tem algo que você queira falar comigo? Sabe por que isso, gente? Isso esmaga Satanás. Porque ele não tem espaço para ficar fomentando na sua cabeça, na sua mente, nas suas emoções, aquilo que não é verdade. Sabe por quê? Porque nós somos livres. E a maior tentativa de Satanás é nos tornar prisioneiros de mentiras. Então, nós precisamos consultar o nosso coração a respeito disso. Nós já somos instrumentos capacitados o suficiente para viver uma vida abundante. Nós conhecemos a palavra e precisamos agir como aqueles que conhecem a palavra de Deus. Com quantos crentes maduros eu tenho aqui nessa noite, eu posso ouvir um glória a Deus. Aleluia! Nós somos uma igreja madura. Não podemos ficar presos a coisas picuinhas. Nós precisamos avançar. O chamado do Espírito Santo para a nossa vida é sempre adiante. É sempre avançar, é sempre daqui para frente. O passado é imutável, mas o que eu vou fazer daqui para frente, eu posso decidir hoje. Eu posso decidir hoje como eu quero viver a minha vida daqui para frente. Outro ponto fundamental de ensinamento para os nossos corações está lá em Hebreus 6, agora do 12 ao 15. Então, sabendo o que está guardado para vocês lá adiante, não se tornem espiritualmente insensíveis e indiferentes, mas siga o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus lhe prometeu por causa do vigor da sua fé e da sua paciência. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus jurou pelo seu próprio nome, visto que não havia ninguém maior por quem jurar. Ele disse a Abraão: eu prometo abençoar você constantemente e lhe darei um filho, e o farei pai de uma grande nação. Abraão então esperou com paciência até que finalmente Deus lhe deu um filho, Isaque, tal como havia prometido. A espera muitas vezes pode ser longa, mas o Senhor não é filho do homem para que minta. Se um dia você receber uma promessa da parte de Deus, não desanime, não desiste. Vamos continuar. Sabe por quê? O tempo de espera muitas vezes enfraquece o nosso coração. E aí nós corremos o risco de cair no tópico anterior, que é o da amargura. Se a gente não sonda o nosso coração, a gente pode ficar enciumado até da bênção que o nosso irmão recebeu. Senhor, eu estou orando há 20 anos, Pai. Eu estou orando há 10 anos. O irmão fez uma oração e ele já recebeu aquilo, Pai. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque pequenas coisas podem gerar amargura no nosso coração e pode nos impossibilitar de ouvir a voz de Deus, como Ele nos alerta aqui, para que nós não nos tornemos espiritualmente insensíveis.
O nosso coração precisa estar livre. O nosso coração precisa estar limpo, para que a gente possa ouvir aquilo que vem da parte do Senhor, aquilo que Ele tem nos ensinado. Não podemos mais ser roubados nas promessas. Decida hoje perseverar no Senhor. Se porventura você achou que não ia acontecer mais, você achou que, Senhor, não vale a pena mais orar, essa circunstância não vai mudar. O que o Senhor nos anima nessa noite é, continue, não endureça o seu coração, continue sensível à minha voz, continue sensível a ouvir os meus direcionamentos. Lá em Hebreus 10, 35, do 35 ao 39. É lindo. Depois chega em casa e faça essa declaração de fé. Haja o que houver, não deixe desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembre-se que vocês serão ricamente compensados. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. Pois, como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo, e virá aquele que há de vir. Ele não vai demorar. E aqueles cuja fé os tornou justo aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. Nós não podemos desistir. A primeira isca de Satanás aos nossos corações é justamente colocar a ideia do não vale a pena. Não vale a pena continuar, não vale a pena orar, não vale a pena estar em comunhão, não vale a pena frequentar uma igreja, não vale a pena. Isso é mentira. O Senhor está dizendo que é só um pouquinho mais. É só um pouquinho mais de perseverança. É só um pouquinho mais de ânimo. É só um pouquinho mais, é só mais uma oração. Nós não podemos desanimar no meio do processo. Muitas vezes nós precisamos ensinar o nosso coração e pregar para o nosso próprio coração. Fazer o exercício de Jeremias, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu tenho certeza que se nós parássemos aqui para fazer esse exercício, você teria uma lista de situações que um dia foram orações e que você já viveu ou está vivendo. Nós temos motivos de sobra para nos alegrar com aquilo que o Senhor já fez, mas muitas vezes o engano do nosso coração nos impossibilita de expressar a gratidão a Deus, de celebrar aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. O que os ouvintes ou leitores da carta de Hebreus estavam fazendo era justamente esquecer quem era Jesus e a obra de Jesus na cruz. Então, o que o autor faz é trazer à memória quem é Jesus, qual o seu poder, qual é a sua glória manifesta. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele está aqui nessa noite, você crê nisso? Ele está no nosso meio. Nós não podemos perder isso de vista em momento nenhum. A convocação de hoje é para não endurecer o coração. E aí eu já gostaria de pedir para que a equipe de louvor subisse. A convocação de hoje é para que nós possamos viver uma vida abundante no Senhor. Não darmos espaço para o nosso coração viver debaixo de amargura, viver debaixo de ressentimento, mas dar espaço para que uma obra poderosa seja realizada em nós e você possa viver a vida abundante para a qual o Senhor nos chamou. Vamos ler Hebreus 12.
Hebreus 12, de 12 a 15. E é isso que o Senhor vai fazer conosco agora. Eu creio que é isso que o Senhor vai fazer nos nossos corações, na nossa vida agora. Portanto, tomem um novo vigor para as suas mãos cansadas e firmem-se em seus joelhos trêmulos e tracem um caminho reto e plano para os pés, para que aqueles que seguem vocês, embora fracos e mancos, não caiam nem se desviem, mas tornem-se fortes. Procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. E aqui está uma advertência. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. Que o Senhor nos livre de cultivar em nossos corações amargura. É responsabilidade nossa cuidar do nosso coração. E muitas vezes nós adquirimos amargura por meio do ouvido. Situações que nem aconteceram conosco. Mas nós escutamos outra pessoa falar e aquilo contamina o nosso coração. E é isso que o autor está nos advertindo. Cuidado, cuidado com isso. Cuidado para que você não seja peça de tropeço na vida de outras pessoas. A nossa boca, o nosso falar precisa ser para edificar as pessoas. Deus nos livre de gerar morte espiritual no coração de outras pessoas. Nós, como crentes maduros, precisamos avaliar o que falamos, com quem falamos. Isso vai edificar a vida daquela pessoa? Se não vai, guarda para você. Nós precisamos vigiar, porque a amargura, ela tem nos consumido nesses dias. Quantas situações que nós vamos tratar e lá no fundo nós encontramos, está guardada numa caixinha, às vezes até com um lacinho, amargura. Precisamos ficar atentos a isso. E mais do que tudo, nós vamos nos levantar. Nós vamos ganhar vigor novo. Neide, está doendo, está difícil. Como o autor diz aqui, não importa, ainda que as mãos estejam cansadas, ainda que os joelhos estejam trêmulos, nós vamos nos levantar como um exército e vamos declarar que nós vamos viver a vida abundante que o Senhor conquistou na cruz. Nós não vamos abrir mão, de viver aquilo que Jesus conquistou e que nós herdamos por herança. Os problemas, as circunstâncias não vão nos parar. Nós vamos avançar. Então vamos ficar de pé nessa noite. Se você tem uma situação no seu coração que por esses dias tem tentado roubar a sua paz, tem tentado roubar a sua alegria, você vai olhar para esse gigante e você vai dizer: você não é maior do que o meu Deus, você não é mais poderoso do que o meu Deus. E você vai além, você vai dizer: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou seguir para o alvo. Eu vou viver as promessas de Deus para a minha vida e para a minha casa. Começa a declarar isso sobre a sua vida. Você vai viver os propósitos de Deus na sua vida. Não é o fim. Não é o fim. É mais uma oração. É mais uma intercessão. Não é o fim. Começa a declarar aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, Pai.